Como não ficar entediado na oração? É a pergunta que muitos me fazem. Vamos falar sobre isso. Antes de eu começar, deixa eu lembrar que eu estou diariamente procurando responder perguntas no Instagram. No fim eu volto a falar sobre isso, mas se algum programa desses, do Religião Verdadeira, lhe causar uma dúvida, saiba que eu estou tentando atender as perguntas feitas. Algumas perguntas não são bem feitas, eu não sei bem o que querem dizer, eu não peço esclarecimentos, eu só apago. Outras perguntas pessoas fazem vez após vez após vez, ou são perguntas às vezes tendenciosas. O bispo não acha? Quando o meu pastor faz isso, o que você acha? Então esse negócio de achar também é muito chato, é muito incômodo falar assim. Eu procuro tirar certas dúvidas, especialmente quando se trata de situações claramente necessitadas, né? Pessoas que estão confusas, estão sendo presas por ideias erradas, enfim. E uma das ideias que eu viro e mexo, estou vendo, né, voltar vez após vez, essa questão de oração. Eu tenho falado sobre a imperiosa necessidade de orarmos diariamente e de lermos a palavra de Deus diariamente. Não que isso seja uma obrigação religiosa, não que isso seja um projeto. Eu quero me tornar uma pessoa disciplinada e espiritual. Mas sabe como é? Disciplina é chato. É como alguém dizer, eu tenho que correr aquele 2 km por dia, 3 km, 5 km por dia, sabe? Mas aquilo é muito chato. Quando a gente encara a atividade como só um projeto, sem entender o que ele é, sem entender o benefício disso, sim, a gente se perde muito, especialmente em se tratando da nossa motivação. Então, pessoas dormem, começam a ler a Bíblia, mas começam a ler a Bíblia tarde da noite, depois de ver 3 horas direto de televisão, ou de ficar pendurado no Instagram. Eu estou no Instagram, mas assim, de ver aqueles videozinhos chatinhos, né, de pessoas dançando, cachorros fazendo coisa, enfim. E de fato a gente... Aí essas pessoas que oram assim, ainda me perguntam, bispo, como é que eu posso ter paz? Por que eu estou tão aflito? Eu digo, bom, aflição pode até ser uma questão de bom senso, as coisas estão muito dramáticas no Brasil, nas nossas vidas, ao redor do mundo. Há muito com que podemos até nos preocupar legitimamente. Mas quando se trata de oração, trata-se de uma expressão de dependência em Deus, dependência a Deus, né? E trata-se de um recurso que nós temos, de pedir socorro. Quem não entende a sua necessidade, quem não entende o quanto depende de Deus, não vai entender a função da oração. Quanto mais entendermos que nós precisamos do pão de cada dia, que isso não é garantia, não temos garantia de pão de cada dia. Então nós oramos, nós agradecemos. Quando nós pedimos que Deus seja glorificado, seu nome seja glorificado, glorificado seja teu nome, nós temos que entender que a glória de Deus é o que a humanidade mais precisa da virtude de Deus, da presença de Deus. Então, quando nós oramos, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, meu Deus do céu, se a vontade de Deus fosse feita na terra plenamente, não haveria esse sofrimento todo. Então, nós invocamos a vontade de Deus, participamos da condução da sua vontade, Ele nos dá esse privilégio de fazermos parte do seu projeto, não do nosso. Quando eu peço perdão dos meus pecados, né, perdoa-nos assim como nós perdoamos, eu entendo que diariamente eu erro, eu fico aquém da marca, do alvo, e que eu preciso da graça de Deus para me sustentar. Quando eu peço para não cair, é porque eu entendo que eu sou feito de pó. Há pessoas que dizem, bispo, como é que eu venço esse pecado?
Como é que eu venço pornografia? Como é que eu venço o medo? Como é que eu venço a raiva? Você não vence. Você não vence. Você depende diariamente de Deus, assim como uma lâmpada só fica acesa se estiver ligado na parede. Não é? Você nunca ganha a capacidade de brilhar por si só, por si mesmo. Isso só vem de Deus. E diariamente e constantemente vem de Deus. Nós temos que viver dependentes da graça de Deus. E isto se efetua, isso se operacionaliza, né? Isso a gente põe em prática pela oração. Vivemos a sua palavra, por quê? Porque nós precisamos entender mais sobre Deus. A grande maioria das perguntas que eu recebo existem em virtude do fato de pessoas não entenderem quem Deus é. Fazem ideia de quem Deus seja, ouviram uma mensagem, alguém falou. E quantas vezes, bispo, é verdade que eu ouvi, eles dizem, meu pastor diz. E às vezes eu digo, meu Deus do céu, de onde tiraram essas ideias malucas? Tem até pastor que não está lendo a Bíblia direito. Não está lendo a Bíblia a não ser para pegar uma palavra e depois pega uma frasezinha e vai construindo em cima de um versículo só um monte de ideias que nada tem a ver com a palavra de Deus. Não, você tem que alimentar-se da palavra para saber até como orar. Mas oração, eu não faço oração porque eu quero ser um cara mais espiritual. Eu entendo que eu sou um pecador salvo pela graça. Eu oro porque eu preciso dele, preciso de Deus. E nós precisamos de Deus, nós temos que orar. Eu leio a palavra de Deus por quê? Porque eu quero entender melhor o Pai, eu quero entender melhor o Filho e o Espírito e o que Ele quer em minha vida. Eu tenho que ingerir essa palavra. Então, você está entediado? Então para de orar. Você não está orando direito. É que nem ficar entediado correndo 3 quilômetros. Gente, o benefício que te traz, você pode se engajar nisso, pode fazer isso, ou relutantemente, dizendo, poxa, tem que fazer isso. Mas não é que seja uma obrigação. Deus põe uma mesa para nós podermos viver na sua presença e na sua paz. Precisamos de paz, precisamos poder deitar a cabeça à noite no travesseiro e dormir. Somos cercados de tantas fontes de aflição, precisamos orar. Então, não quer sentir tédio? Então, entenda o que é oração. Entenda que você é um miserável pecador que precisa de perdão todo dia. Entenda que você está a alguns sopros de vida da morte. Você precisa do sustento dele, da proteção dele, você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Eu não oro porque é meu projeto, eu tenho a obrigação de 15 minutos para ter aquele cartão com Deus e aí eu fico zen. Não, não é assim não. Eu preciso de Deus para respirar. Porque como disse Paulo no Areópago, no livro de Atos dos Apóstolos, ele disse, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Respiramos. Ele nos sustenta a cada momento. Como eu falei, estou no Instagram, respondendo perguntas, pode ver aqui no rodapé meu endereço, é Bispo Walter só, @Bispo Walter, e eu volto quinta-feira com mais uma edição deste programa Religião Verdadeira. Até lá, que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. Vou ficando por aqui. Um grande abraço.